Olá, amigos da Rede Mundo Maior de TV. Bem-vindos à 17ª série do Despertar da Consciência. Esta é uma parceria com a Rush Video Produções e a SGTV de São Gotardo, Minas Gerais, o estúdio Fernando Miramês de Olivídio, de Mato Grosso do Sul, e a Rede Mundo Maior de TV de Guarulhos, São Paulo. Esta série tem um brilho todo especial, né, Sebastião? Com certeza. Porque falaremos nessa série sobre o filho que nasce do despertar da consciência. Nossa série se chamará O Despertar da Consciência do Átomo ao Anjo, que é o nome do nosso primeiro livro, né, Sebastião? Com certeza. Para quem não conhece o Sebastião, vou ler aqui a biografia que está no livro também. Quem adquirir o livro depois vai poder confirmar, né? O Sebastião é autodidata, se dedica intensamente aos estudos e à divulgação do ensino universal dos espíritos, ministrando palestras e seminários por todo o Brasil. Apresenta o programa O Despertar da Consciência pelas redes Mundo Maior de TV e Rede Boa Nova de Rádio, de Guarulhos, São Paulo, retransmitido por outras emissoras. Mediante aos estudos e pesquisas a que procedeu, com base nas obras da codificação espírita e coligadas, desenvolveu raciocínios que possibilitam uma compreensão mais ampla e veraz do espiritismo. Possui vasto acervo de áudio e vídeo, e essas informações, quem quiser adquirir os conteúdos do Sebastião, pode entrar no site www.sebastiaocamargo.com.br. Vai encontrar lá uma grade de programas, de DVDs, de MP3, para você poder estudá-los. Não é isso, Sebastião? Com certeza. Então, Sebastião, como você chegou ao Espiritismo e como ele representa, o que ele representa na sua vida? Infelizmente, né, a maioria de nós chegamos ao Espiritismo, a um segmento religioso qualquer, ou até filosófico ou científico, normalmente por meio da dor, e uma grande dor. Mas permanecemos nesse ensinamento que ilumina e liberta a consciência pelo um imenso amor. Porque graças ao ensinamento universal dos Espíritos, podemos compreender a nossa origem, a nossa verdadeira natureza e a nossa real destinação. Então, sabendo o que é, para que serve e como usar, nos tornamos o autor consciente de nossa realidade, já que somos responsáveis pela reconstrução do nosso passado, pela elaboração do nosso presente e a construção de nosso futuro. Tá, mas explica para nós como que você conheceu o Espiritismo, Sebastião. Na realidade, o Espiritismo chegou em nossa vida após ter sido desenganado pela medicina e após muita insistência de nossa esposa, a Vilma Camargos, que foi espalhando obras pela casa inteira, até que um dia uma das obras que nos chama mais atenção, a Gênese, da codificação espírita, foi colocada no banheiro e numa posição que não tinha como não enxergá-la. E aí nós começamos por esta obra que, se qualquer um de nós lermos, estudarmos só o capítulo 14, já nos tornaremos médicos de nós mesmos. E a partir dali não paramos mais. Muito bom. Então quer dizer que a Vilma teve um pontapé inicial para que tudo isso iniciasse e acordasse. Ela é vamos falar assim, o anjo de luz, né, o elemento crucial para esse despertar da consciência e para essa entrada, essa chegada a nós no Espiritismo. Até porque muitos de nós entramos na doutrina, mas poucos permitem que a doutrina entre nele próprio. E a doutrina hoje, pode falar assim, eu sou a doutrina ou a doutrina sou eu, no sentido particular do termo. Porque não só apenas entrei no Espiritismo, mas de fato ele entrou e faz parte dioturnamente de minha vida. E desde esse episódio, né, que você pegou esse livro e já começou a estudá-lo, isso faz quanto tempo que começou esse estudo e culminou a esta obra? O estudo, na realidade, tem em torno de 30 anos que teve esse início. Mas aprofundar nas entrelinhas da codificação, porque a cada dia que nós vamos estudando esse conteúdo, nós vamos enxergando novas vertentes desse ensinamento. Tem uns 20 anos mais ou menos, no material que culminou no nascimento desse filho, que só para organizá-lo em forma de livros,
nós já temos mais de 8 anos nesse trabalho de organização, dessa compilação, dessa síntese, desse estudo, né, amplo que estamos fazendo há quase 20 anos ou há mais de 20 anos. Sebastião, e como que você chegou a este nome, o despertar da consciência? O que você projeta nesse nome? O que ele tem a passar para nós? Esse nome, na realidade, foi sugerido por Leon Denis e Fernando Miramês de Olivídio, né, que são os autores ou os orientadores dessa obra, juntamente com Joana de Ângeles. Eles quiseram, de fato, prestar uma homenagem porque essa autora, esse espírito luminar, é que fala muito desse despertar da consciência. Então o nome, o Despertar da Consciência, veio das obras de Joana de Ângeles. Do Atma ao anjo é porque o Espiritismo trata da origem, da natureza e do destino dos espíritos. E na questão 540, para homenagear o livro dos Espíritos, ela diz que tudo cresce, tudo evolui, desde o átomo primitivo ao arcanjo que começou por ser átomo. Então, o despertar da consciência do átomo ao anjo, já que consciência significa quantidade e inteligência a qualidade desta consciência. Então, onde houver um ou mais desses elementos, forma-se uma consciência que segue rumo à angelitude. E como que surgiu esta ideia de publicar um livro, Sebastião? Até então, só estarmos estudando o Espiritismo e tentando o aplicar em nós e dividir com aqueles que buscavam algo semelhante. Mas, num dado momento, um dos elementos, um dos componentes do grupo, para ser mais exato, uma mente feminina, a nossa irmã Erandi Lopes, ela sugeriu, por que não colocar isso em forma de uma apostila, de um livro, para que outros elementos, além dos nossos grupos, tivessem acesso a esse conteúdo. Nesse momento, ainda estávamos no início do programa O Despertar da Consciência na rádio, mas a partir dessa ideia, outro elemento, João Francisco, deu o tom de como seria essa obra. Ela precisa pelo menos ter 3 bases fundamentais. Mostrar o que é o ensinamento universal dos Espíritos, para que serve esse ensinamento e como aplicar isso na vida prática. Então, o que é, para que serve e como usar, e a sugestão da outra personagem deu o início para a elaboração, a confecção que fora construída por milhares de mãos, de mentes, porque foram muitos dos elementos do plano físico, do plano espiritual, que nos ajudaram a compilar estes ensinos e a organizá-los de forma didática para facilitar a iluminação e libertação de outras consciências. Quando as informações de um livro desse tendem a chegar às nossas mãos, ele tem seu caminho a percorrer até concluir a obra, né? Importante talvez você falar também para os nossos telespectadores como que foi, Sebastião, que você pôs o despertar da consciência a primeiro momento para as pessoas na rádio, na TV, como que foi esse convite, como que você veio isso a público, daquele estudo todo que você conheceu, veio estudando a doutrina e começou a fazer as palestras e teve essa oportunidade de vir à Rede Mundo Maior de TV, à Rádio Boa Nova e agora culminando com a saída desse livro. Nós começaríamos agradecendo a Deus, como está no próprio livro inicialmente, pela oportunidade de sermos átomos a caminho da angelitude. A espiritualidade que nos orienta, os encarnados, aos nossos familiares, pela paciência, pela compreensão, enfim, a tudo e a todos os seres que nos deram apoio, quer seja vibrando para que isso funcionasse, para que isso desse certo, o apoio monetário, o apoio físico, a dedicação intensa de todas as formas, e em especial agora ao leitor, porque sem o leitor nada adiantará o resultado final. Então esse trabalho de elaboração, de confecção, com o auxílio da editora Chico Xavier, que fez todo o amparato, todo o apoio logístico, registrando na Biblioteca Nacional, a logomarca, o selo da editora, tudo que necessitamos, com o apoio do Hilário, Isoldino e todos os demais componentes, os demais parceiros que estão auxiliando na divulgação, enfim, tudo e todos os seres que de uma forma direta ou indireta que contribuíram para que
que esse filho nascesse, porque é um trabalho longo. Só de organização, a correção ortográfica, toda a estrutura para que isso se tornasse um livro de fato, foi trabalho de muitos, mas muitos mesmo. Só para você ter uma ideia, professoras que agiram diretamente, né, a Célia Firmino e a Rosa Sanches, que ficaram mais próximas, mas a Terezinha Dourado e várias outras, a Irandi, a Neuza Marques, a Vera Lúcia, todos esses elementos e outros, uns faziam a leitura crítica e achando falhas, outro a correção ortográfica. Então, pela ajuda de muitos, mesmo de muitas mãos, é que foi possível nascer um filho. Porque muitos desconhecem o trabalho que dá a confecção de uma obra, principalmente uma obra que estuda a parte filosófica, científica e moral. Então, a parte da espiritualidade, a parte da anatomia e fisiologia e a parte da conduta do ser no sentido geral. Muito bem. Vamos continuar esse mesmo assunto, né, Sebastião, no próximo bloco. Voltamos já já. Não pula o vídeo não. Prepare o gogó e diga não aos juros altos. Não, 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 não. Eu já não aguento mais os juros altos do cartão. Ficar devendo, pagar o mínimo, não, não, não. Sorte que o Cicobi tem a solução. O Cicobi Card tem os menores juros e vantagens de montão. Aos juros altos, não, não, não. Junte sua voz à nossa. Faça já seu Cicobi Card, o cartão de crédito do Cicobi. Agora você também será conectado pela Clique Internet. Sabe como? Com as novas tecnologias WiMAX e fibra ótica, a Clique chega até você em qualquer ponto da cidade. Isso mesmo, 100% de cobertura e com muito mais velocidade. Com esse poder de alcance, a Clique Internet é mais uma vez pioneira e se consagra como a melhor provedora de internet da região. Seja também um cliente Clique. Clique, internet de verdade é aqui. Dê mais segurança e valorize seu patrimônio. Security Systems. Segurança eletrônica. Monitoramento de alarmes 24 horas. Na Security Systems, você faz economia. Além de encontrar uma completa linha de alarmes convencionais, automatizadores para portões, cercas elétricas, circuito fechado de TV, interfones e outros. Faça um orçamento e avalie nossos serviços e nossas condições. Aguardamos sua visita. Rua João Alves Franco, 687. Ou ligue 3671-4264 e 9113-0187 e iremos até você. Inovar, respeitar e competir. Security Systems. Segurança eletrônica. Olá, estamos de volta e no último bloco o Sebastião estava explicando para a gente, né, Sebastião, como que foi fazer este livro, confeccionar, como que foi a organização, os processos, as pessoas que participaram, né, Sebastião? Você quer continuar falando mais um pouquinho sobre isso? Só o processo de diagramação de um livro é muito trabalhoso. Então, o trabalho que demos para o Hilário, a Rosa, nós também participamos dessa diagramação, tanto quanto da correção e etc.
Então é bem delicado. Às vezes a gente olha e não vê. O outro lê e já enxerga. Então é um trabalho minucioso e com certeza ainda vai ter muitas falhas que devem ser corrigidas no futuro, que você, leitor, vai nos ajudar a encontrá-la para que no futuro ele possa estar mais redondinho, mais alinhadinho conforme as normas que nós precisamos obedecer. Sebastião, desde que esse livro foi escrito, que você falou assim, o livro está escrito já. Quantas correções, mais ou menos, você tem uma noção de quantas correções foram feitas até culminar no livro pronto? Da primeira elaboração que foi feita pelo Marco Aurélio, a quem devemos eterna gratidão, porque graças a esse elemento, pela coragem de nos apresentar ao Jete Jacomino por primeira vez, é que deu origem a um livro de 90 e poucas páginas. Ele fez o estudo, a coleta inicial dos fragmentos e a primeira costura, só que eu era um encarnado que psicografava por meio de outro encarnado, que era ele. Por motivos diversos, ele não pôde continuar e foi surgindo outros personagens, até que a Célia Firmino, a Rosa Sanches, abraçou com muita coragem e aí outros surgiram para que isso pudesse acontecer. Mas uma média de 500 a 700 correções foi o que sofreu esse livro. Só depois que esse livro foi mandado para a editora, que o conteúdo foi aprovado, ele sofreu mais de 50 alterações no sentido global de correções e reestruturação. Então a primeira coleta do material que foi mandado para a editora, para você ter uma ideia, ela tinha em média 340 páginas e ele culminou com quase 400 páginas. Então ele foi sofrendo correções e a cada hora que a gente lê, e até alguns amigos falaram, pare de ler o livro, porque senão você não tem direito de ler depois que confeccionar, senão vai querer alterar mais coisas. Mas a cada hora a gente enxerga novas coisas e gostaria de ter colocado coisas que não foram, mas são 6 os filhos que vão nascer a partir desse. Esse é o primeiro, tem mais 5 que é uma série que vai dar pelo menos para iniciarmos o que gostaríamos de colocar a nível de ensinamento universal dos Espíritos, para termos parâmetros, cada um de nós, que ainda não tivemos contatos com a doutrina, com o ensino dos Espíritos, para sermos os autores, de fato, do nosso destino, conscientes de nossa origem e natureza, e, por que não, sermos co-criadores de realidades cada vez mais felizes, mais saudáveis e mais pacíficas para o nosso e para o bem de toda a humanidade. Sebastião, então esse livro se resumiria em 2 palavras, dedicação e amor. Com certeza, amor incondicional. Então, como que você vê agora, depois de todo esse longo trabalho de paciência, de amor e dedicação, você pega esse livro já prontinho, já está indo para as mãos dos leitores, né? Que cada um faça dele o melhor que puder, né? Estude-o, não engavete, não põe lá na estante como um enfeite, né? Ou então passe para frente, né, Sebastião? Essa é a nossa intenção. Como que você se sente agora vendo esse livro pronto e pronto para ser distribuído, sabendo que cada um vai ter nele um aprendizado, vai colocar em prática? Como que você vê isso? Como você se sente com isso? Isso é muito interessante. Muitas pessoas perguntam isto. Não tem essa visão individual do Sebastião, como ele se sente. O termo correto seria como nos sentimos. A equipe, o despertar da consciência, com milhares de seres do plano físico e do espiritual, como nós nos sentimos. Eu posso mensurar, porque estando interligado com todos, dá para sentir o que cada um sente e fazer uma síntese. O que poderia definir isso em poucas palavras é com a paz na consciência à luz do dever cumprido, pelo menos iniciado, mas sabendo que o trabalho não é do Sebastião Camargo. Ele apenas está doando o nome e dando a cara a tapas, vamos colocar assim, com todo respeito aos demais. Então, alguém tem que assumir a autoria. Então, nós fomos escolhidos para tal. Mas a obra foi feita por muitos. E a obra não é minha.
como foi dito a Allan Kardec pelos benfeitores da espiritualidade, quando na época da confecção do Livro dos Espíritos, a obra não é vossa, a obra é nossa. Você também está incluído. Então eu me sinto incluído, então a obra é nossa, é sua, é de qualquer um de nós, até porque o patrimônio do ensinamento é universal e ele é de todos, não é de um só. E você sente com tudo isso, Sebastião, que a responsabilidade aumentou ainda mais? Com certeza, a cada segundo que a gente vai compreendendo novas realidades e assumindo, até porque o nosso lema é só é feliz quem é livre e só é livre quem assume responsabilidade, compreender que essa liberdade se dá quando nós percebemos que não somos tão pequenos como pensávamos que fôssemos, porque somos parte integrante do cosmos. E não somos tão formidáveis como gostaríamos de ser. Isso é a visão de Lourdes Queterini na obra Conviver e Melhorar, escrito pelo médium Francisco do Espírito Santo Neto. E ter a certeza também que a responsabilidade é aquela que, se assumirmos num grupo em fazermos alguma coisa ou realizar algo qualquer em conjunto, e se ninguém aparecer, eu assumo a minha parte e a de todos e ainda defendo todos que deveriam chegar, não criticando-os. Então, responsabilidade para nós é isso. Então, eu sou livre por conhecer a mim mesmo e ter esta consciência de responsabilidade para gerir a própria condição. Eu digo também a responsabilidade em fazer chegar às mãos dos leitores um conteúdo tão rico, né, Sebastião? Exato, e não é só isso. A responsabilidade maior de nossa parte é estar vivenciando antes de qualquer um aquilo que estamos pregando. Então, tudo que está contido nesse livro é o que nós nos tornamos ou o que desejamos nos tornar. Então, pode falar assim que é uma autobiografia minha em particular e de todos que participaram também. Porque de nada adianta o conhecimento sem a aplicação prática. Então, falar bonito é fácil. Agora, vivenciar o que se prega é menos fácil. Como já afirmava Francisco Cândido Xavier, abraçar a causa do Cristo é fácil. Dar continuidade a esta causa é difícil. Concluí-la é crucificar-se. Então, nós sabemos que vamos ser crucificados por alguns que ainda permanecem apegados a velhos conceitos, porque ela vem para fazer-nos pelo menos repensar as velhas informações, as velhas novidades, porque de novo não tem nada, porque o ensinamento já está aí há milênios. Mas estamos preparados para o que nos for reservado pelo arquiteto cósmico, por cada um dos seres que desejam esse iluminar e libertar de consciência. Porque é uma obra que vai nos convidar a nos mexermos, até porque Deus não dá nada pronto para quem quer que seja. Existe uma lei que rege o cosmos e nós precisamos entender que o máximo que Ele nos concede é a matéria-prima e os orientadores, os instrutores, mas a obra deve ser elaborada ou as obras elaboradas por nós mesmos. Sebastião, ainda falta um tempinho ainda, fala para a gente qual que é o objetivo principal dessa obra. O objetivo principal da obra, o despertar da consciência do Atma, o anjo, não é ganhar dinheiro. Embora, a partir desses programas, desses estudos, hoje nós já temos o Instituto O Despertar da Consciência, e está nascendo conjuntamente, simultaneamente, não só o livro que vem dar esse respaldo para que possamos estudar juntos, mas uma espécie de escola, uma universidade virtual, e nós vamos ter os blocos ou a parte física, os núcleos em cada local que se estuda este conteúdo. Então, além do Instituto gerar recursos com a venda do livro e de outros produtos, para dar o sustentáculo a esses núcleos e eles também se auto-sustentar, por que não, com trabalho de dedicação e renúncia de todos os elementos, já que nós colocamos a mão no bolso, não vivemos com todo respeito do suor de alguém, que é a proposta inicial do livro. Então, o objetivo essencial da obra é tornar o ser, se ele ainda não é, o gestor da própria vida, para que ele possa compreender a sua origem, natureza e destinação,
ter o desejo de iluminar-se com o conhecimento e de libertar-se por meio da vivência desse conhecimento. Então, é uma obra que propõe que cada um caminhe com as próprias pernas. É o objetivo essencial desse conteúdo sintetizado em forma de livros. Como a gente falou no início, né, Sebastião, que o Sebastião faz palestras por todo o Brasil, né? Cada estado aqui o Sebastião passa, tem as várias cidades aqui ele ministra as palestras, então todo estado tem uma pessoa que abraçou a causa do despertar da consciência. Este seria esses núcleos a que você se refere. E este núcleo se filiou ao Instituto Despertar da Consciência, onde vamos trabalhar a universidade de maneira a nível Brasil, né, e fora também. O Sebastião já teve vários convites para ministrar palestras fora do país, né, Sebastião, cada vez se expandindo mais. Já existe núcleos em vários países lá fora, né, e são mais de 100 grupos em todo o mundo, e todos interligados, e essa universidade virtual vai ligar todos através de audioconferência, de videoconferência, de fóruns de discussão de temas das séries da TV, das séries da rádio, do conteúdo do próprio livro. Então vai haver um estudo sequenciado, porque já é um estudo sistematizado que está contido no livro, tanto a partir das bases da codificação, obras coligadas, desde as obras de Gabriel Delane, Leon Denis, Gustave Gelei, desde a época de Kardec até os dias atuais. Então nós vamos construir, e já estamos construindo, já somos uma grande família, e construir um lar gigantesco, um hospital de almas, uma escola e, por que não, um mecanismo onde todos contribuem para uma melhoria no sentido de planeta que está passando pelo processo de transição para o mundo de regeneração e que vai refletir nos outros orbes, já que o menor movimento de um único ser afeta o conjunto ou afeta todos simultaneamente. É isso aí. Vamos dar uma saída para um breve intervalo e voltamos já já. Não saia daí. Dê mais segurança e valorize seu patrimônio. Security Systems. Segurança eletrônica. Monitoramento de alarmes 24 horas. Na Security Systems você faz economia, além de encontrar uma completa linha de alarmes convencionais, automatizadores para portões, cercas elétricas, circuito fechado de TV, interfones e outros. Faça um orçamento e avalie nossos serviços e nossas condições. Aguardamos sua visita. Rua João Alves Franco, 687. Ou ligue 3671-4264 e 9113-0187 e iremos até você. Inovar, respeitar e competir. Security Systems. Segurança eletrônica. Não pula o vídeo não. Prepara o gogó e diga não aos juros altos. Não, 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 não. Eu já não aguento mais os juros altos do cartão. Ficar devendo, pagar o mínimo, não, não, não. Sorte que o Cicobi tem a solução. O Cicobi Card tem os menores juros e vantagens de montão. Aos juros altos, não, não, não. Junte sua voz à nossa. Faça já seu Cicobi Card, o cartão de crédito do Cicobi. Agora você também será conectado pela Clique Internet. Sabe como? Com as novas tecnologias WiMAX e fibra ótica, a Clique chega até você em qualquer ponto da cidade. Isso mesmo, 100% de cobertura e com muito mais velocidade. Com esse poder de alcance, a Clique Internet é mais uma vez pioneira e se consagra como a melhor provedora de internet da região. Seja também um cliente Clique. Clique, internet de verdade é aqui.
Estamos de volta para o terceiro bloco, o despertar da consciência do átomo ao anjo. Sebastião, agora chegou a hora da gente mostrar esse livro lindo para o público, né? Com certeza. Olhem que coisa mais linda, que capa belíssima. A estrutura desse livro, a capa, a arte ficou uma coisa de outro mundo, né, Sebastião? Com certeza. E a gente precisa contar para vocês de quem foi essa arte muito bonita. Foi a Rush Video Produções que produziu a capa deste livro, em nome do Júlio César de Oliveira e do Paulo Henrique. Inclusive foi o Paulo Henrique, né, que projetou, né, com a ajuda do Júlio. Importante a gente lembrar que o Paulo Henrique é um adolescente, né, de apenas 18 anos, estuda química e teve essa visualização belíssima dessa pirâmide, desse olho. E neste bloco a gente vai falar sobre a capa deste livro, que já nos fala, já pela capa, né, Sebastião? Muita coisa aqui, muito sugestivo. E vamos começar pela logomarca do Despertar da Consciência, que é essa pirâmide com esse olho dentro. O que significa isso, Sebastião? E não podemos esquecer que quando ele criou essa logomarca, ele tinha apenas 13 anos, não tinha completado 14 anos direito. E essa logomarca, a pirâmide em si, apesar de ser um símbolo do Egito, e também por simbolizar a nossa trajetória, que já viemos desde lá com esse ensinamento, tentando repassar isso adiante, aplicar em si e passar adiante, ela, em se tratando do ensinamento universal dos Espíritos, que aparentemente a pirâmide significa mistério, ou o olho, que é considerado o olho de Horus, o olho da consciência, o olho que tudo vê, a consciência tem o formato da pirâmide. Porque nós temos de um lado o conhecimento universal, do outro lado o amor universal. E sintetizando essas duas vertentes, formam a consciência, o espírito. E a consciência precisa manifestar-se pelo mecanismo da intuição, que é o que de fato nós chamamos, não é a mente que enxerga, é a intuição que tudo vê. A mente é o mecanismo do raciocínio, onde a gente aprende novas coisas. Mas, de fato, o olho que tudo vê é o que nós chamamos a parte intuitiva em nós, ou a essência de nossa consciência. Então, o despertar da consciência, esse olho que sai da própria consciência no formato da pirâmide, que é um novo despertar, ou despertar de fato para uma nova realidade. Agora você conta para o nosso telespectador que ele não sabia de nada disso. Não é verdade? Exato. Ele fez isso tudo através de uma inspiração, não foi? Exato. Ele já veio de outro plano, que quando você falou que é um ser de outro mundo, parece uma coisa de outro mundo, ele é um ser de outro mundo. Ele já veio pronto para construir não só coisas como essa, mas várias outras obras que vão sair de suas mãos, de sua mente, do seu universo consciencial, já que ele despertou na consciência. Então, o filho pode ficar nas suas mãos, Sebastião. Explica para nós agora essa sombra da pirâmide aí no chão. Exato. Que se projeta, esta luz com o Cristo no topo, esse céu todo fechado, macabro. O que isso nos sugere? A pirâmide, se nós prestarmos atenção, quando você tiver o livro bem de pertinho, você vai ver que ela tem uma parte inversa embaixo, tocando no solo. O solo aqui vai simbolizar inicialmente o átomo ou o sal da terra que deseja ser a luz do mundo. Lembra das palavras de Jesus? Vós sois o sal da terra e sereis a luz do mundo. Então essa pirâmide, ou a consciência, é como se ela incorporasse seres menos experientes, à semelhança de uma semente que assimila e incorpora elementos da terra, da água, do ar e da luz, e os transforma em partes integrantes da sua própria realidade, em caule, em raízes, em folhas, em frutos, etc. Então a consciência não seria diferente na consciência. Então ela vai assimilando conteúdos diversos que estão na retaguarda e construindo a sua própria realidade e se iluminando. E nós podemos ver essas nuvens escuras que simboliza a ignorância dessa consciência, a consciência que dorme. Mas vamos ver no topo da pirâmide, no alto da pirâmide, no alto de nossa própria consciência,
Porque o Cristo, aqui simbolizado pela figura de Jesus, é a essência de nossa própria consciência. É o Cristo que rege a nossa própria consciência. A semelhança de o ser do corpo, ou alguém que gerencia o corpo biológico, a partir do sistema nervoso, da glândula pineal, que gerencia todo o universo biológico, Cristo em nossa consciência é como se fôssemos uma célula ou um corpo onde Ele gerencia esse corpo se nós dermos ouvido a Ele, se nós prestarmos atenção na sua mensagem. Então essas nuvens simbolizam a ignorância do ser, o adormecimento dessa consciência e na certeza que estamos buscando algo dentro, o Cristo interno, o Deus interno, nós vamos clarear, que já começa a clarear aqui dos lados, e com certeza essa luz vai desfazer todas as trevas, ou essa ignorância em si, para que tudo se transforme em luz. Se hoje somos sal da terra, amanhã todos seremos a luz do mundo. Então agora vamos virar, né? Virar a capa agora. Isto. E agora o que você quer saber desse lado? A começar por aqui, aqui embaixo, esses vírusinhos, aqui podemos ver um DNA, um átomo, os princípios inteligentes. Isso seria a hierarquia da consciência, Sebastião? Com certeza. Muitos pensam que nós viemos da Terra. Na realidade, viemos da luz. Nós surgimos como pequenos fascículos de luz, por isso esse sol logo embaixo aqui. E esses fascículos de luz é que se uniram. Nós chamamos esses fascículos de luz também de princípios inteligentes do universo, o espírito na sua origem. São eles que se unem para a formação da matéria elementar ou a consciência elemental que vai estruturar o fluido cósmico universal. Esse elemento primordial, como fluido, transforma-se em matéria mental, que já é composta de seres vivos inumeráveis, que vai dar origem aos princípios vitais. Os princípios vitais vão formar os átomos as moléculas, e elas já começam a formar esses micro-organismos. E nós vamos ver aqui o DNA, que é a síntese desse conhecimento, até chegar ao reino mineral, o reino vegetal, o reino animal, pré-humano, que aqui tem figurinhas simbolizando todos eles, até chegar na forma pré-humana, aqui parecendo homens macacos ainda, e a parte de cima simboliza a criação, nos moldes antigos, mas o que se pretende a partir de uma forma de ensinamentos milenares de outras eras, para mostrar que hoje não vemos mais um Deus que cria a obra fora de si, mas um Deus que é a própria criação. Aproveitando essa deixa aí dos homens macacos, Sebastião, não quer dizer também que eu já fui uma macaca, né? Você já foi uma macaca. Já fui uma macaca? Porque é uma outra coisa que o livro vai tratar, e no Espiritismo é muito polêmico, porque muitos acreditam ainda por orgulho, que o orgulho não permite, eu animei um corpo de um macaco, ou o reino animal inteiro, o reino vegetal, o reino mineral. Mas se formos olhar a decodificação feita pelo médium Francisco Cândido Xavier com vários luminares, ou eles por meio de Chico, na obra Antologia dos Imortais, nós vamos ver num poema de Adelino da Fontoura, Chico psicografando o que o Espírito diz: fui átomo, fui vegetal, fui animal. Eu não disse que animou, eu fui. Na questão 540 do Livro dos Espíritos é muito claro, tudo cresce, tudo evolui. Não disse isso ou aquilo, disse tudo. E o arcanjo começou por ser átomo. Se tudo cresce, tudo evolui, desde o átomo primordial, que é o princípio inteligente, até o arcanjo, que é um parâmetro. Hoje nós sabemos que vai ao infinito, porque não sabemos onde termina. O arcanjo começou por ser átomo. Por isso nós usamos várias traduções, porque infelizmente hoje só tem uma única tradução, e eu creio que ela não vai ser mudada, porque a editora parece que não existe mais. Não vou dizer a qual, você vai encontrar no interior do livro, porque as demais mudaram. Mas só existe uma que diz: tudo cresce, tudo evolui, desde o átomo primitivo, e a frase agora que faz a diferença,
que começou por ser átomo. Então, desde o átomo primitivo até o arcanjo, e esse arcanjo começou por ser átomo. Tem traduções que diz começou como átomo, não diz que foi. Começou pelo átomo, não diz que foi também. Mas por ser átomo, aí diz que o arcanjo foi um átomo no ontem. Então, esses conteúdos sintetizados no interior do livro vai dar essa ideia que já fomos um macaco. Depois animamos. E assim sucessivamente. Aí nós vamos dando pequenas Tá, Sebastião, só orientações que a respeito. fala assim bem resumidamente para nós, qual que é a diferença aí em ser e em animar? Por exemplo, antes de ser a consciência que anima o corpo humano, eu fui o próprio corpo. Antes de sermos a consciência de um átomo que gerencia os elementos subatômicos, eu fui cada um desses elementos subatômicos em particular. Antes de sermos a consciência que gerencia um órgão para animar o órgão, eu fui cada parte integrante desse próprio órgão. Então, antes da semente ser a árvore, ela foi nutrientes da terra, nutrientes da água, do ar e da luz, e em experienciando dentro de uma semente, ela transformou-se após sintetizar o conhecimento por passar esses elementos na árvore inteira, nessa universidade, ela sintetizou em forma de semente o conteúdo que ela aprendeu na árvore mãe. Então, antes, fomos, depois, animamos. Isso está na questão 540 do Livro dos Espíritos. Primeiro obedecemos os fenômenos físicos, sendo o corpo, ou sendo as coisas físicas. Depois animamos, depois gerenciamos, comandamos. Muito bem. Então, o próximo bloco já vamos adentrar ao conteúdo mesmo do livro, né, Sebastião? Vamos ter que sair de novo para um breve intervalo e voltamos já já. Contamos com a sua audiência, não saia daí. Não pula o vídeo não. Prepare o gogó e diga não aos juros altos. Não, 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 não. Eu já não aguento mais os juros altos do cartão. Ficar devendo, pagar o mínimo, não, não, não. Sorte que o Cicobi tem a solução. O Cicobi Card tem os menores juros e vantagens de montão. Aos juros altos, não, não, não. Junte sua voz à nossa. Faça já seu Cicobi Card, o cartão de crédito do Cicobi. Dê mais segurança e valorize seu patrimônio. Security Systems. Segurança eletrônica. Monitoramento de alarmes 24 horas. Na Security Systems, você faz economia. Além de encontrar uma completa linha de alarmes convencionais, automatizadores para portões, cercas elétricas, circuito fechado de TV, interfones e outros. Faça um orçamento e avalie nossos serviços e nossas condições. Aguardamos sua visita. Rua João Alves Franco, 687. Ou ligue 3671-4264 e 9113-0187. E iremos até você. Inovar, respeitar e competir. Security Systems. Segurança eletrônica.
Agora você também será conectado pela Clique Internet. Sabe como? Com as novas tecnologias WiMAX e fibra ótica, a Clique chega até você em qualquer ponto da cidade. Isso mesmo, 100% de cobertura e com muito mais velocidade. Com esse poder de alcance, a Clique Internet é mais uma vez pioneira e se consagra como a melhor provedora de internet da região. Seja também um cliente Clique. Clique, internet de verdade é aqui. Estamos de volta e, como nós prometemos, né, Sebastião? Vamos já adentrar ao conteúdo deste livro. Quando a gente abre este livro, já deparamos logo com 3 frases cruciais, vamos dizer assim. Vou lê-las uma por uma e vamos comentá-las, né, Sebastião? Com certeza. Então, a primeira é de Albert Einstein, um amigo íntimo, né? Com certeza. Se, a princípio, a ideia não é absurda, então não há esperança para ela. A segunda, pode-se medir a excelência de uma ideia pela força das resistências que a mesma provoca. De um outro amigo também, Bezerra de Menezes. E a terceira, que particularmente eu adoro, nada, nem todos os exércitos do mundo podem fazer parar uma ideia cujo tempo chegou, de Victor Hugo. E aí, Sebastião? Essas 3 frases já daria estudo para uma vida. O livro foi estruturado de tal forma que, se a pessoa entender essas 3 frases, não precisa ler o resto. Já pode passar adiante, passa para um amigo que já está resolvido. Mas antes, se ela conseguiu ler a própria capa, que vai ter N informações além das que nós citamos, ela já não precisa nem ler as 3 frases. Porque a ideia inicialmente vai parecer absurda, porque nós vamos tocar em pontos que até então têm sido esquecidos, porque já sabemos disso, porque o conhecimento é milenar. Então a ideia é, se ela não parecer absurda, porque senão ela vai ser mais uma. E ela precisa trazer um diferencial, porque o cuidado desse livro foi esse, não é para ser mais um livro. Então o Despertar da Consciência do Atma, o Anjo, não é mais um livro, com todo respeito a todos que existem. Ele é um livro que vem somar aos demais, que vem ajudar os conteúdos que já foram trazidos pelos demais a se expandir. Então a ideia inicialmente vai parecer absurda. Como que eu posso conversar com um órgão com perturbação enfermiça, que é uma visão de Joana de Ângeles? Como eu posso pregar o evangelho do reino divino aos meus órgãos, que são vivos e educáveis? Emmanuel. Então isso parece absurdo. Como que eu posso conversar com um órgão? E aprofunda-se, Joana dizendo, conversar com a imperfeição moral. Como conversar com o ciúme, com a ansiedade, com a depressão, com a tristeza? Como será isto? Isso parece absurdo. Como conversar com uma célula? Penetrar no intrincado meandro dos conjuntos celulares e envolvê-los em vibrações de amor. Como é isto? E além disso, conversar com as forças mantenedoras, as forças que estruturam o corpo físico e o corpo perispiritual, que nós chamamos de forças ou consciências elementais. Então, inicialmente, isso vai parecer absurdo. E puxando para a segunda frase, que a excelência de uma ideia se mede pela resistência que ela vai provocar. Então, apegada a velhos conceitos, por exemplo, nós apegamos que é o passe espírita ou não que vai nos curar. E nós sabemos, conforme está na obra e André Luiz retrata, que cada ser já traz em si uma fonte inesgotável e inestancável das próprias energias. Que nós somos, né, um universo em miniatura. Conforme vamos ver aí também essas realidades. Então, se não desapegarmos aos velhos conceitos, onde Allan Kardec diz que não são os obsessores os elementos terríveis que nos causam as perturbações. Os nossos maus pendores são muito pior do que os obsessores. E Allan Kardec dizia, se mudarmos os nossos maus pendores, os obsessores transformariam em parceiros.
porque eles se renderiam à nossa transformação. Passaria a nos ver como seus senhores. E ele diz, na época, para que isso se dê, para o obsediado se curar, bastaria a prece fervorosa, que é o conhecimento de causa, e a sua transformação moral. Então, muitos vão resistir a isso porque quer algo pronto, como dizia Allan Kardec. Compreendo que vários querem algo pronto, uma palavra mágica, um amuleto, alguma coisa, mas o Espiritismo não tem isso. Ele tem um conhecimento que ilumina a consciência para que ela se liberte por meio da vivência. Então vai haver resistência de muitos por esse não desapego dos velhos conceitos. E o último, que nos conforta e nos consola muito, onde nada, nem todos os exércitos do mundo pode fazer parar uma ideia cujo tempo chegou. E ela já chegou atrasada, porque esse livro já sai com conteúdo defasado em relação às novidades de fato que estão chegando por aí. Então não resista aos novos conceitos. Antes de rejeitar uma ideia, pura e simplesmente, pense, raciocine, veja o que ela propõe, o que ela pode acrescentar em nossas vidas. Não jogue fora o que achava que sabia. Deixe de lado o seu saber, como propõe Allan Kardec em O Livro dos Espíritos. O sábio, para estudar algo que ele desconhece, ou que ele ignora, ou que esqueceu, ele precisa deixar de lado as ideias preconcebidas. E na certeza que o progresso não depende da nossa boa vontade, não depende do homem. O homem pode contribuir para acelerá-lo. Então, em breves palavras, seria o conteúdo dessas 3 frases que precisam ser profundamente estudadas, compreendidas e aplicadas. Podemos dizer que existe algum sábio preguiçoso, Sebastião? Que sabe o conteúdo, que sabe o que fazer, como o Espiritismo nos ensina a mudar moralmente, mas não quer mudar moralmente? O sábio já diz, sábio o é aquele que reconhece a própria ignorância. Esse é o verdadeiro sábio. Mas um sábio, à semelhança desse, viu falar que existia um sábio dos sábios. Ele falou, mas eu já sou um sábio, reconheço a minha própria ignorância, mas existe ainda um sábio dos sábios? E ele, meio rebelde, meio descompensado com aquela informação, porque ele achava que era o máximo, foi até esse sábio que era considerado o sábio dos sábios. Chegando lá, ele pergunta se era verdade que ele era o sábio dos sábios. Ele ficou mudo. E quando ele pergunta pela 3ª vez, o sábio, que era considerado o sábio dos sábios, disse a ele, calma e serenamente, eu só sei que eu sou o que penso, sinto o que falo e vivo o que sinto. Ele sabia o que ele era e a vida dele era o que ele era. Não precisava disfarçar. Porque a sabedoria sem aplicação, sem que nos tornemos a nossa própria realidade, para não precisarmos ficar olhando para o lado se tem alguém nos observando. Então eu preciso pensar na verdade que acredito, como sábio, sentir a verdade que estou pensando, compreendê-la, falar a verdade que estou sentindo, semeá-la e vivenciar a verdade que estou falando. Quer dizer, torná-la real, torná-la parte do meu próprio universo. Por isso o livro Despertar da Consciência do Atma ao Anjo pode dizer, como eu já afirmei em outros blocos, ele sou eu. É um ser vivo que representa a minha realidade e a realidade de muitos que ajudaram na sua confecção. Então, eu sou o que eu penso, o que eu sinto, o que eu falo, o que eu vivo. Então, a nossa vida precisa e deve ser assim. Do contrário, somos apenas alguém que pensa ser o que gostaria que fosse. Então, se eu entendi, eu posso ser sábio, mas não usar a sabedoria como prática. Põe em prática a sabedoria que eu tenho. Um sábio teórico, se podemos dizer. Tá certo. Sebastião, para finalizar esse bloco, fala para nós, assim, em poucas palavras, se você pudesse resumir a estrutura dessa obra, em poucas palavras, o que seria? Para resumir o livro nesse bloco e nesse programa, porque nós já estamos terminando esse programa,
e nós vamos resumir as 5 bases fundamentais do livro, que nós chamamos de estrutura base, através da qual, ou por meio da qual, ele foi reestruturado a sua totalidade. Então, além do que é, para que serve e como usar, ele tem como base fundamental Deus, como o cosmos, o todo. Então, não mais o Deus antropomórfico que cria a obra fora de si, até porque foi registrado no Livro dos Espíritos um Deus a essa semelhança no passado. Mas o Espiritismo caminha com o progresso e jamais será ultrapassado. E hoje, no ensinamento universal dos Espíritos, compreendemos um Deus que é a criação. Tudo que existe, existe em Deus. Fora de Deus, do arquiteto cósmico, da força suprema, nada existe. Uma das bases fundamentais é essa. A segunda, em tudo existindo em Deus e fora dele nada existe, é justo pensar que existe uma lei que a tudo gerencia. E a mesma lei que rege um átomo deve reger também um astro. A lei justa, né, solidária, fraterna. Ou melhor, a lei justa, né, que gerencia a tudo e todos. E a terceira vertente, o terceiro pilar deste edifício, dessa base fundamental, é compreender que além de tudo existir em Deus, né, de tudo ser regido por uma única lei, tudo que existe é vivo, dinâmico e interage simultaneamente com o seu semelhante. Interdependem. Então, todos os seres são interdependentes, são vivos, dinâmicos, etc. Então, tudo é vivo, tudo é regido por uma lei e tudo está e existe, se move, vive em Deus. A quarta estrutura é saber que, além de ser vivo, estar em Deus, regido por uma única lei, todos os seres são solidários. Ninguém consegue avançar sem auxiliar o da retaguarda. Uma semente só se transforma em árvore, auxiliando os elementos da terra, da água, do ar e da luz e outros. Do contrário, ela nunca será uma árvore. E para que sejamos professores cada vez mais eficientes, precisamos cada vez mais ter alunos, onde vamos dividir o nosso conhecimento e contribuir para que eles sejam no futuro professores também. E a quinta e última base fundamental desse processo, ou desse edifício, desse projeto, é entender que tudo que existe é solidário, vivo, está em Deus, regido por uma única lei. O movimento do menor ser, nesse contexto, afeta o conjunto. Então, se eu deixar de fazer a minha parte, eu vou prejudicar o contexto onde vivencio a minha experiência. Mas se eu fizer algo, eu vou beneficiar o todo. O menor movimento de um ser afeta o conjunto, a ponto de um único ser como Mahatma Gandhi transformar o comportamento de mais de 600 milhões de pessoas e cunhar a frase: o amor de um único ser transforma o ódio de milhões. Só é feliz quem é livre, só é livre quem assume responsabilidades. Infelizmente, temos que terminar hoje o nosso programa. Estamos nos despedindo de você com todo amor, todo carinho. Muito obrigado pela sua audiência. Muita paz a todos.